capacitando e preparando para o mercado. Continuando, então o sistema EC, que é? É arquitetura estratégica de crédito, que você tem que entender o seguinte: crédito não é sorte, crédito é uma estrutura onde você aprendendo a estrutura, automaticamente o crédito vira sorte, tá? Então o que você vai dominar hoje nesse sistema AIC? Você vai dominar como que funciona, qual que é a especialidade do crédito para o cliente, qual é a sua estratégia de crédito imobiliário. Então a gente vai ter módulos onde a gente vai falar de sistema financeiro da habitação, engenharia de renda, rate e risco bancário e o protocolo de análise de crédito. Uma pré-análise para você já saber, estar conversando com o cliente, desenvolver e ter a mentalidade para aprovar o crédito do cliente. Então o primeiro módulo aqui que a gente vai falar é a arquitetura do sistema habitacional. Então a gente vai falar um pouquinho de Minha Casa Minha Vida, FGTS, estrutura do SFH e SFI. Como que funciona hoje, tá? SFH nada mais é o sistema financeiro da habitação. Ele que rege todas as regras abaixo dele. Então, Minha Casa Minha Vida, quem é pró-cotista, quem está usando o sistema financeiro da habitação, que é o SBPE, está tudo dentro do SFH, que são diretrizes determinadas por uma lei. Quais são os principais fatores nesse sistema SFH, tá? Então, o governo federal, ele define políticas públicas. Então, tem subsídio, que é o Minha Casa Minha Vida, política pública é a taxa de juros, que seria no máximo 12%, e da onde veio o dinheiro? A grande maioria vem dinheiro do FGTS, tá? Uma grande parte vem do FGTS e a outra parte do SBPE. FGTS é onde sai o dinheiro para Minha Casa Minha Vida, e SBPE é o recurso da poupança, tá? E as instituições financeiras que operam com crédito. Então, ela avalia, define taxa de juros, todas as taxas de juros do SFH no máximo 12%, não pode ser mais que isso, tá? Se for acima de 12%, já se enquadra em outra linha de crédito. Tá? E aí, a gente tem que entender a engrenagem do sistema, tá? Então, se você projeta a aprovação antes do cliente, você já está com um passo na frente. Conceito básico do Minha Casa Minha Vida, tá? Minha Casa Minha Vida existe, é básico. Então hoje, a Minha Casa Minha Vida, ele funciona de rendas até 12 mil reais. Então faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4, tá? Faixa 1 e 2, subsídios e taxa de juros menores até 4,25, tá? E faixa 3, taxa de juros até 8,16. E faixa 4, taxa de juros até 10,47. Qual que diferencia? Renda. Então hoje uma faixa 1 é até 2.850, faixa 2 até 4.700, faixa 3 até 8.600 e faixa 4 até 12 mil reais, tá? E quais são as regras para as pessoas serem enquadradas dentro do Minha Casa Minha Vida? Primeira coisa, não ter imóvel, tá? Então não ter imóvel onde ele mora, onde ele trabalha, porque Minha Casa Minha Vida é para você adquirir uma residência, um CEP próprio, tá? Primeira regra seria essa. Não ter sido beneficiado anteriormente já com Minha Casa Minha Vida, não ter financiamento ativo, mesmo que seja pondo com outra pessoa a renda, tá? E se enquadrar na faixa de renda aí, de acordo com o que eu falei da faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Subsídio. Subsídio, quanto menor a renda, maior o subsídio. Então, o que é o subsídio? É um complemento da entrada que o governo dá, complementa, né? Para que você consiga comprar o imóvel. Então, uma renda hoje de 1.800, 1.900, mais ou menos, vai pegar um subsídio de até 55 mil, dependendo se tem dependente ou não. Se tiver dependente, automaticamente ganha um subsídio maior. Tá? Regra do FGTS, tá? Isso aqui é essencial e está muito ligado ao Minha Casa Minha Vida, tá? Então, a primeira coisa que a gente se enquadra aqui é saber se a pessoa se enquadra ou não de utilizar o FGTS. A primeira regra é o seguinte: FGTS é para moradia. Se a pessoa já tem onde morar na cidade onde ele mora ou trabalha, automaticamente ele não pode usar o FGTS. Então, se ele tiver imóvel próprio, ele não pode usar o FGTS, tá? E quais são os requisitos mínimos além disso, tá? No mínimo 3 anos de trabalho, seja trabalho registrado na mesma empresa ou não, tá? Não ter propriedade onde ele mora, onde ele trabalha, então ele já não pode ter um imóvel onde ele mora, onde ele trabalha, tá? E o imóvel tem que estar enquadrado dentro do SFH. Hoje o limite para usar o FGTS é até 2.250.000. Então houve essa alteração. Então a pessoa que não tem imóvel e o imóvel custa até 2.250.000, ele pode utilizar o FGTS, tá? E quais são as 3 ou 4 opções que você pode usar o FGTS, tá? Então você pode usar na entrada, quando você vai comprar o imóvel, na amortização, na quitação e para pagar as parcelas mensais do seu financiamento.
como você pagar a parcela mensal? Porque sim, você pode usar o FGTS, o imóvel ficou pronto, ou se você está comprando a pronto, ou o imóvel pronto mesmo, o valor do FGTS que está retido lá, que está preso, né? Você pode utilizar o FGTS para pagar as parcelas suas mensais durante 12 meses. Tudo vai depender do valor que você tem disponível do FGTS. As diferenças entre SFH e SFI, tá? SFH é subsidiado pelo governo, então é uma lei que rege o SFH, então são coisas tudo delimitado, tá? O SFH, imóvel até 2,5 milhões, pode usar o FGTS, tá? A taxa de juros é limitada a 12% ao ano, compromete de renda até 30% da renda do cliente, e o principal recurso FGTS e poupança, tá? Perfil do cliente, primeiro imóvel ou classe média. Mas, se o cara já tem um imóvel financiado e ele comprar outro imóvel, desde que esteja enquadrado, ele vai usar o recurso do FGTS, mas vai estar enquadrando dentro do SFH. Tá? Então, o fator determinante aqui, quem manda é o valor do imóvel, tá? Para você estar enquadrado no SFH. E SFI, ele não tem valor do imóvel, então SFI muito usado para imóvel comercial, galpão, imóvel acima de 2.250.000, tá? Não pode usar o FGTS em hipótese alguma, tá? Taxa de juros, aqui é o diferencial. Então, a taxa de juros, de repente, do SFI pode ser menor do que o SFH. Por quê? Existe uma negociação entre banco e quem está comprando, né? Então, existe essa negociação livre aí. Então, é uma livre negociação da taxa de juros, tá? E o complemento de renda também é de acordo com o banco. O banco vai avaliar o perfil do cliente e ele vai ver se ele libera 40, 50 ou 30, 20, aí é uma análise do banco. Não existe uma determinação do mercado, tá? Do governo. E o recurso principal é o mercado de capitais, mas também existe o SFI com recurso do SBPE. Então, a principal fonte é SBPE ou mercado de capitais, tá? E aí, quem é o perfil do investidor, do cliente? Investidores e clientes de alto padrão, tá? E aí, os clientes estão comprando também imóvel comercial. Tá? Você tem que dominar ambas as diferenças, porque na hora do cliente você já vai saber enquadrar o cliente da forma correta.